Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui hoje, então, para terminar o livro dos Atos dos Apóstolos, né? Nós encerramos hoje, então, capítulos 27 e 28 de Atos dos Apóstolos, né? Se você ouvir aí um chiadinho no fundo, tá chovendo. E às vezes fica chiando aí um pouquinho, né? Por causa da chuva. Mas peçamos ao Espírito Santo, então, essa graça sobre nós, né? Que nós sejamos nesse dia cheios do Espírito Santo. Que nós sejamos robustecidos da força do alto. Que o Senhor venha em nosso auxílio. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos juntos lá para o capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Aqui, no capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver então a partida de Paulo para Roma. Lembrando que ontem a gente encerrou naquele julgamento de Paulo ali diante do rei Agripa, onde Agripa então diz a Festo, né? Ele poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Então no capítulo 27, versículo 1 começa dizendo assim, olha: logo que foi determinado que embarcássemos para a Itália, Paulo foi entregue com outros presos a um centurião da corte augusta chamado Júlio. Então eles embarcam, né? Embarcamos num navio de Adramito que devia costear as terras da Ásia e levantamos âncora. E aí vai começar a narrar essa viagem então de Paulo junto com outros prisioneiros para Roma. Nós vemos então, acompanhando aí, eu sei que você tem lido, né, a Bíblia, nós fazemos esse vídeo, volto a dizer, como tantas outras vezes já disse, fazemos o vídeo, mas essa leitura precisa ser feita fora do vídeo, diário espiritual, como a gente já se habituou a fazer, né? Mas então nós vamos ver, né, nesse texto, que foi uma viagem muito turbulenta, né? Eles passaram ali por risco de morte quase que a viagem inteira, né? Eles passaram por risco de morte. O mar estava revolto, o vento era muito forte e diante de toda essa realidade eles viajaram, né? Nós vamos então, a partir do versículo 13, vem falar de uma grande tempestade, né? E de um naufrágio. Vamos lá então para o versículo 21, para a gente poder entender então o que estava acontecendo. Desde muito tempo, ninguém havia comido nada. Paulo levantou-se no meio deles e disse: amigos, deveras devíeis ter me atendido e não ter saído de Creta. Que nós vemos aqui nesse texto que Paulo diz para que eles não saiam dali de Creta, porque não ia dar certo. E realmente, né, não deu certo. E assim evitar esse perigo e essas perdas. Agora, porém, vos admoesto a que tenhais coragem, pois não perecerá nenhum de vós, mas somente o navio. Esta noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem sirvo, o qual me disse: não temas, Paulo, é necessário que compareças diante de César. Deus deu-te todos os que navegam contigo. Por isso, amigos, coragem. Eu confio em Deus que há de acontecer como me foi dito. Encalhamos em uma ilha. Então, nós temos que compreender que os planos de Deus, os projetos de Deus, eles estão
nas mãos do Senhor e eles não saem do controle de Deus, né? Era necessário que Paulo fosse a Roma. Jesus já havia dito isso a Paulo. Então Paulo iria a Roma. Todos pensaram ali que iriam morrer. Eles viram a dificuldade da viagem e eles viram o altíssimo risco de morte pelo qual eles estavam passando naquele momento. Então pensaram, morreremos. E Paulo diz, não, nós não morreremos, vocês não morrerão, eu não morrerei. Por quê? Porque um anjo me apareceu e me garantiu que ninguém se perderia. Então acreditem, ninguém se perderá. E assim aconteceu, né? E aqui termina o versículo 26, dizendo então que eles encalharam em uma ilha. Lá no versículo 28, no capítulo 28, perdão, no capítulo 28 já vem dizer aqui da realidade onde eles já se encontram ali salvos do perigo, né? Na ilha de Malta. Estando já salvos, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os indígenas trataram-no com extraordinária benevolência. Acenderam uma grande fogueira e em torno dela nos recolheram em vista da chuva que caía e do frio que fazia. Paulo ajuntou um feixe de gravetos e o pôs na fogueira. Nisso, uma víbora que fugira do fogo mordeu-lhe a mão. Quando os indígenas viram a serpente pendendo de sua mão, diziam uns aos outros, sem dúvida, este homem é homicida, pois tendo escapado ao mar, a justiça não o deixa viver. Ele, porém, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Julgavam os indígenas que ele viesse a inchar e subitamente caísse morto. Por quê? Porque os indígenas conheciam aquela serpente. E os indígenas sabiam quais eram os efeitos de ser picado por aquela serpente. Era a morte na certa. Os indígenas só olharam e falaram assim, ó, vai começar a inchar e vai morrer. Não tem outro jeito. E aquela víbora, então, venenosa, né? Ela cai ali, Paulo joga, ela pica Paulo na mão, fica ali pendurada na mão de Paulo. Paulo joga aquela víbora no fogo. Num primeiro momento, o povo daquela ilha diz assim, os indígenas dizem, esse aí deve ser ruim mesmo, ele é um homicida, porque não morreu no mar, diante dessa realidade toda, veio parar aqui e vai morrer, porque agora foi picado por essa víbora, né? Mas depois eles mudam de opinião, né? Drasticamente, eles falam, nossa, mas não tem como não morrer, como ele não morreu com essa víbora tendo picado? Aí eles dizem assim, olha, mas depois de esperarem muito tempo, vendo que não lhe acontecia mal algum, mudaram de parecer e disseram, ele é um Deus. Então, primeiro disseram, é um homicida, vai morrer. Mas não morreu diante dessa picada, então ele é um Deus, né? E aí eles fazem esse julgamento, então, diante daquilo que estava acontecendo com Paulo. Havia na vizinhança sítios pertencentes ao principal da ilha, chamado Públio. Este homem nos hospedou por 3 dias em sua casa, tratando-nos bem. Ora, o pai desse Públio achava-se acamado com febre e sofrendo de disenteria. Paulo foi visitá-lo e orando, impondo-lhe as mãos, sarou. Então Paulo vai lá e cura o pai do chefe da ilha. Cura o pai do chefe da ilha que estava enfermo. Depois desse fato, vieram ter com ele todos os habitantes da ilha que se achavam doentes e foram curados. Tiveram assim conosco toda a sorte de considerações e quando estávamos para navegar, proveram-no do que era necessário. Então, Deus ali continuou dando ali o poder a Paulo, né? A graça de curar as doenças, e Paulo então começa pelo pai do principal da ilha e também por todos aqueles então que começaram a procurá-lo com enfermidades. Todos eles são curados, né? Então eles são ali muito solícitos com eles na viagem que eles vão fazer, né? Abastecem ali e eles continuam a viagem com tranquilidade a partir dali, né?
porque Deus não abandona os seus escolhidos. Deus não abandona os seus escolhidos. Deus não abandona os seus eleitos. Meu irmão, minha irmã, não tenha dúvida disso. Muitas vezes o nosso coração ele se aflige por causa das dificuldades, por causa dos problemas. Mas o Senhor ele vem nos animar nesse dia e dizer que Ele não vai nos abandonar, que Ele não vai nos deixar entregues aos problemas, às dificuldades. Nós teremos problemas, nós teremos dificuldades, assim como Paulo teve, né? Paulo não ficou livre aqui de dificuldades, ele teve problemas, ele teve dificuldades, mas ele foi salvo das dificuldades, ele foi salvo dos problemas, né? E ele se tornou ali no meio daqueles que navegavam juntamente com ele, ele se tornou alguém destacado. Olha, havia algo diferente naquele homem, havia algo diferente com aquele homem, né? Nós sabemos o que era que havia diferente com ele, né? A graça de Deus estava com ele, né? Ele era um ministro do reino de Deus, ele era Paulo, né? Mas o Senhor não te abandonará, você também é um eleito, você é um escolhido de Deus. O Senhor não vai abandonar você e Ele vai levar você a fazer tudo aquilo que Ele deseja, tudo aquilo que Ele te chamou a fazer, Ele fará, né? E a palavra de Deus então diz que ao termo de 3 meses embarcamos no navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha. Esse navio levava por insígnias os Dióscuros. Aí ele continua falando, né, contando aí a realidade. Lá no versículo 15, vamos pegar lá no versículo 15, diz assim: os irmãos de Roma foram informados de nossa chegada. Então Paulo chega a Roma e os cristãos daquele lugar sabem, né, tomam conhecimento de que Paulo está chegando. Gente, que grande alegria saber da chegada de Paulo, né? Então foram informados de nossa chegada e vieram ao nosso encontro até o fórum de Ápio e as 3 tavernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e se sentiu animado. Versículo 16: chegados que fomos a Roma, foi concedida licença a Paulo para que ficasse em casa própria com um soldado que o guardava. Então Paulo chegando a Roma ali, ele não fica na prisão, fica numa casa própria, guardado ali então por um soldado. 3 dias depois, Paulo convocou os judeus mais notáveis. Então Paulo convoca aqui os judeus e a gente vai ver aqui o discurso de Paulo, um longo discurso de Paulo diante dos judeus. Paulo vai dizer: olha, eu estou aqui porque os nossos irmãos de Jerusalém, os judeus de Jerusalém, eles então me levam ao tribunal, me levam a julgamento, e aí lá eles dizem: não, nós não ouvimos falar nada contra você, né? Não ouvimos falar nada contra ti. E Paulo ali fala o motivo pelo qual ele está ali, e tomando a sua defesa, mas muito mais do que tomando a sua defesa, ele anuncia então Jesus para aqueles judeus que estavam lá em Roma. Então ele aproveita toda a situação, tendo ali convocado então os judeus, ele vai fazer um grande discurso, né? Um grande discurso falando aí da pessoa de Jesus. Versículo 23, marcaram um dia e muitos foram procurá-lo no albergue onde se achava hospedado. A conversa durou desde a manhã até a tarde. Paulo expôs-lhes o reino de Deus e apresentou sempre de novo testemunhos destinados a convencê-los a respeito de Jesus, baseando-se na lei de Moisés e nos profetas. Alguns se persuadiram pelas suas palavras, outros não acreditaram. Então nós vemos aqui que diante do discurso de Paulo, alguns judeus acreditaram e outros não. E aí Paulo então diz, né, eles vão embora, como eles não estavam concordes entre si, eles vão embora ali no meio do discurso de Paulo, né? E Paulo então diz: bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías Bem falou o Espírito Santo pelo profeta Isaías a vossos pais, dizendo: vai a este povo e dize-lhes: com vossos ouvidos ouvireis sem compreender, com vossos olhos olhareis sem enxergar. Coração obstinado deste povo, ouvido duro, olhos fechados,
para não verem com a vista, nem ouvirem com o ouvido, nem entenderem com o coração, e se converterem e eu os curar. Ficai, pois, sabendo que aos gentios é enviada agora esta salvação de Deus, e eles a ouvirão. Havendo dito isso, saíram dali os judeus, discutindo animosamente entre si. Paulo permaneceu por 2 anos inteiros no aposento alugado, e recebia todos os que vinham procurá-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus Cristo com toda a liberdade e sem proibição. Palavra do Senhor, graças a Deus. Assim se encerra o livro dos Atos dos Apóstolos. Ai, mas o livro dos Atos dos Apóstolos não narram o martírio de Pedro e o martírio de Paulo. Esses 2 grandes homens dos Atos dos Apóstolos, né? E aí a gente fica assim com aquela sensação, nós gostaríamos de saber o que se desenrolou até a morte de Pedro e a morte de Paulo, sabendo que os 2 foram martirizados em Roma. Pedro, que também vai a Roma, né? E Paulo, que vai a Roma, os 2 são ali martirizados em Roma, né? Tanto o primeiro Papa da Igreja, São Pedro, quanto esse grande apóstolo evangelizador, São Paulo, né? Essas 2 colunas da Igreja são mortos por causa de Jesus Cristo ali, em Roma. Mas os Atos dos Apóstolos, né? Ele existe para falar de todo o desenrolar da Igreja nascente, para falar que o Espírito Santo assistia à igreja e levava a palavra de Deus até os confins da terra, né? Em toda a Judeia, na Samaria e até os confins do mundo. E por que é tão importante a chegada da palavra de Deus em Roma? Por que é tão importante que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo chegue a Roma? Porque Roma, gente, era a capital do Império Romano, né? Então, ali, Paulo chega aqui no capítulo 28, na capital do Império Romano. Nós vamos ver, gente, que o Império Romano foi o maior império que já existiu. Um império imenso, um império grandioso. E esse império grandioso recebe a palavra de Deus. É interessante que ao longo aí de cerca de 300 anos, essa palavra de Deus vai sendo pregada ali em meio a grandes perseguições, né? Nós sabemos que a partir de Nero, do imperador Nero, nós sabemos que a coisa ficou ruim, né? A coisa ficou feia. Então, ali de imperador em imperador, até ali os inícios dos anos 300, né? Muita perseguição aconteceu, até a conversão do imperador Constantino, onde toda a realidade vai mudar, né? E nós vemos o que então, gente? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele é Deus, Ele tem o controle da situação. Ele deseja nos salvar. Ele deseja realmente que a graça de Deus aconteça no meio de nós. Né? Uma igreja subsistir por 2000 anos, uma igreja ser anunciada aos confins da terra e se tornar essa grande igreja católica, apostólica, romana que nós conhecemos, isso só poderia acontecer pela assistência do Espírito Santo, né? Só poderia acontecer pela assistência do Espírito Santo. E é interessante que o lugar que mais matou cristãos, um lugar de martírio sangrento, Roma, se torna então a sede da Igreja Católica. Ali, sobre o túmulo de Pedro, é construída a Igreja Católica. Sobre o túmulo de Pedro é construída a Igreja Católica. O Vaticano, que se torna um país dentro da cidade de Roma. Dentro de Roma está um país, o Vaticano, que tem à frente o Papa, a pessoa do Papa, que é não somente o chefe da igreja, mas é também um chefe de Estado.
por lá se tornar um país, né? Esse minúsculo país, em tamanho, né? Em proporção territorial, mas que grita ao mundo uma profecia, que grita ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor, que grita ao mundo aquilo que Pedro gritou ao mundo, que grita ao mundo aquilo que Paulo gritou ao mundo. A palavra de Deus, então, que a partir dali, de Roma, desse lugar tão importante, ela vai chegar aos confins da terra. Ela vai chegar ao mundo inteiro. Atingindo Roma, ela atinge de uma forma muito especial o mundo pagão, né? Ela atinge de uma forma muito especial todas as nações. Então, é isso que o Espírito Santo deseja fazer, né? Por que Atos dos Apóstolos termina aqui, então? Porque a palavra de Deus, ela chegou aonde o Espírito Santo ali na igreja nascente desejava que ela chegasse. Era necessário que chegasse a Roma. Era necessário que se difundisse por toda a Judéia, pela Samaria, né? E chegasse a Roma, ali, nos inícios. E então, pensa que, se a gente for lá no mapa, né? Vamos lá no mapa na Bíblia. Gente, o Império Romano, ele era gigante. O Império Romano, todo o entorno do Mar Mediterrâneo, todo o entorno do Mar Mediterrâneo. Nós podemos dizer aqui no Brasil como foi que a palavra de Deus chegou no Brasil, como foi que nosso país foi evangelizado. Gente, porque Portugal estava aqui dentro do Império Romano. A palavra de Deus que chegou ali a todo o Império e tendo chegado ali, quando as nossas terras foram descobertas por Portugal, um país evangelizado, um país católico, esse catolicismo ele chega até nós. Né? Ai, Charlene, mas quando eu estudei história na escola, falaram tão mal da igreja, né? E é isso que muitas vezes acontece, né? Ai, não, gente, missionários deram a vida na terra de Santa Cruz. Não tenha dúvida disso. Muitos erros aconteceram ao longo da história da igreja. Mas digo a você, né? E aqui aí as pessoas falam tantas coisas, né? E como se a igreja tivesse sido um grande mal para o país onde nós moramos. Digo a você, não, bendito seja Deus por aqueles missionários jesuítas que vieram e deram a vida e se gastaram para evangelizar ali os índios, porque esse evangelho chegou aos índios, chegou aos escravos e chegou ao coração também de muitos portugueses, né? Os portugueses que eram católicos, claro que muitos deles se diziam católicos ali, mas faziam muitas coisas erradas, mas muitos deles não, muitos deles realmente viviam conforme o Evangelho. E aqui, nos voltando o nosso coração, sobretudo para os jesuítas, bendito seja Deus pelos jesuítas, né? Que trouxeram a palavra de Deus até nós. Mas terminando aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, então nós ficamos com esse último versículo, esses dois últimos versículos de Paulo para a gente encerrar. Paulo permaneceu 2 anos inteiros no aposento alugado e recebia todos que vinham procurá-lo. Que maravilha! Pregava o reino de Deus e ensinava as coisas a respeito do Senhor Jesus com toda a liberdade e sem proibição. Esse início, né, foi muito importante. A pregação de Paulo foi muito importante, né? E que nós, então, sejamos impelidos pelo Espírito Santo. Eu não sei aonde o Espírito Santo vai nos levar. Eu não sei a quem nós levaremos o Evangelho. Eu não sei a quem será pregada a palavra de Deus através de nós. Eu não sei quantos corações se converterão, mas que primeiro o nosso coração se converta e que depois nós levemos a palavra de Deus a muitos corações. Que o Espírito Santo que ajudou Paulo, que colaborou com a missão de Paulo, colaborou com a missão de Pedro, venha em nosso auxílio também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.
Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.